Olá pessoal, eu sou a professora Luciene Catar e estou dando prosseguimento ao nosso projeto Corpo Humano Conhecer para Preservar. Nesse momento, o programa Saúde na Escola está trabalhando com uma série de vídeos sobre adolescência. Bom, no primeiro vídeo enviado, a gente conheceu os órgãos internos do sistema genital masculino e do sistema genital feminino. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre menstruação, ejaculação e higiene íntima. Para iniciar, a gente precisa falar que na adolescência e na puberdade, que como nós vimos é uma primeira fase, a fase de maiores mudanças da adolescência, são necessários cuidados especiais. Quais cuidados seriam esses? Inicialmente, é importante que vocês mantenham a higiene pessoal e íntima. E o que é higiene pessoal? Higiene pessoal são os cuidados de limpeza com o nosso corpo, com nossos dentes, com os nossos cabelos, com o nosso corpo de uma maneira geral. E a higiene íntima é o cuidado com o nosso sistema genital, que está mudando nesse momento, nessa fase da vida. Então, requer alguns cuidados que terão que se manter para todo o resto da vida. Bom, antes da gente falar sobre a higiene íntima, é importante ressaltar que tanto meninas quanto meninos, a partir da adolescência, precisam buscar a ajuda de médicos especialistas sempre que for necessário. Caso ocorra, o surgimento na região genital de coceira, de vermelhidão ou de inchaço, busque um médico especialista para ajudar. No caso das meninas é o ginecologista e no caso dos meninos é o urologista, podendo também ser procurado um ebiatra, que é o especialista em adolescentes. Bom, outra indicação é a busca pela alimentação saudável, pois, como nós vimos, a adolescência é uma fase de transição, onde se passa da infância para a vida adulta, então é uma fase de grande desenvolvimento, e a alimentação saudável se faz fundamental para esse desenvolvimento adequado. Então, a busca por frutas, verduras, legumes, o aumento da ingestão de água, a diminuição do excesso de açúcar, do excesso de sal, vão fazer toda a diferença nesse período da vida do adolescente. A prática regular de atividade física é fundamental nessa fase da vida, pois o exercício físico está relacionado tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar mental. E a gente sabe que na adolescência ocorrem várias oscilações de humor, modificações na estrutura tanto física quanto mental. Então, o exercício físico regular, seja ele qual for, ele traz inúmeros benefícios na fase da adolescência. Busque ter um sono de qualidade, pois nesses dias, nesse momento de pandemia, é muito preocupante o excesso da tecnologia. Então, quando for dormir, procure desligar o celular e aproveitar o sono de qualidade, porque ele é um momento não só de restauração do corpo, mas um momento de aquisição de conhecimento, de consolidação de memórias e de aprendizado. Então, o sono de qualidade é muito importante na adolescência e para todo o resto da vida. E um conselho que eu deixo para vocês é que vocês busquem sempre conhecer o seu próprio corpo e conhecer sobre como cuidar desse corpo, como manter a sua saúde, sobre autocuidado. Bom, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a menstruação, E nesse slide eu coloco para vocês que a menstruação é uma liberação que ocorre todo mês de sangue pela vagina. E essa liberação de sangue, ela se faz porque todo mês o útero se prepara para receber um embrião para uma possível gestação, e não ocorrendo essa gestação, esse tecido que se chama endométrio, esse preparo que foi feito para o desenvolvimento do embrião, ele então descama e sai na forma de menstruação.
Então, todo mês, né, nós temos aqui nos ovários o amadurecimento de um ovócito 2, mais conhecido como óvulo, e a liberação deste para a tuba uterina. Esse óvulo ele vai se encaminhar para a tuba uterina em direção ao útero, e caso encontre um espermatozoide, porque houve um ato sexual, pode ocorrer uma gravidez e a fixação e desenvolvimento do embrião no útero. Caso não ocorra a gravidez, nós vamos ter então esse óvulo chegando ao útero e sendo eliminado juntamente com todo esse tecido aqui que vai se descamar porque não foi necessário manter um embrião. Então, essa liberação, né, do tecido que se forma dentro do útero pela vagina é a menstruação. E assim que ocorre essa menstruação, novas mudanças vão ocorrendo nos ovários. Essas mudanças nos ovários geram hormônios como estrógeno e progesterona, que vão gerar modificações no útero, que se prepara para uma possível gestação. E se não ocorrer essa gestação, nova menstruação, nova descamação do preparo do tecido, né, de parte do endométrio pela vagina na forma de menstruação. Então, a cada ciclo menstrual, que pode durar de 22 até 30 dias, nós vamos ter um período menstrual. E durante esse período é muito importante que a menina faça uso dos absorventes. E esse absorvente ele deve ser trocado pelo menos 4 vezes no dia. Existem os absorventes sem aba, absorventes com aba, absorventes para um fluxo menor, absorventes para um fluxo maior. Inclusive, à noite, é interessante que a menina use um absorvente noturno, porque ela vai ficar muitas horas sem trocar esse absorvente. Então, o absorvente noturno permite uma maior absorção do fluxo menstrual, mas é muito importante a troca regular desse absorvente. Quando for fazer a troca desse absorvente, a menina deve enrolar esse absorvente que está com sangue menstrual em papel higiênico e jogar no cesto de papel higiênico, nunca dentro do vaso, né? E em relação a essa figura, né, que foi retirada da internet, quando ela vem, ela fala um pouco sobre o conhecimento das meninas em relação ao seu corpo. É muito importante que as meninas entendam, né, o seu ciclo menstrual para entender o momento em que vai haver o sangramento, para não entrar em situações constrangedoras onde a menstruação chega sem ela ter um absorvente e isso vai trazer alguns problemas para essa menina. Então, o conhecimento do seu corpo permite que a menina se prepare para esse momento da menstruação, que vai começar na adolescência e vai terminar lá no seu envelhecimento, lá na menopausa, que é o período da última menstruação, quando cessa a capacidade reprodutiva da mulher. Essa outra figura aqui mostra que é comum que as meninas tenham cólicas menstruais, essa dor abdominal que as meninas experimentam quando estão menstruadas. Essas cólicas menstruais, elas são normais, pois o útero ele está se contraindo, porque além desse tecido que se descama na forma de menstruação, a gente tem tecido muscular liso na parede do útero que se contrai para ajudar a expulsão desse tecido quando não há fertilização. Então, essas contrações uterinas geram as cólicas menstruais. E existem maneiras de diminuir essas cólicas. Uma delas é certos exercícios físicos. Agora que a gente entendeu, né, que a menstruação é esse momento de eliminação de sangue pela vagina, pelo fato do útero se preparar para o crescimento de um bebê para uma gestação, e quando isso não ocorre, esse tecido se descama, a gente pode falar um pouquinho sobre a higiene íntima feminina. O que seria a higiene íntima feminina, né? Esse termo íntimo significa que é uma
limpeza, uma higiene da região própria da mulher, do sistema genital feminino. Isso é muito importante durante a menstruação, né? E existem muitos mitos que dizem que quando uma menina está menstruada, ela não pode lavar a cabeça, não pode molhar os pés, não pode fazer exercício físico. Isso não procede. Na verdade, durante a menstruação, uma menina, uma moça, uma mulher, ela pode seguir sua vida normalmente. Não tem problema nenhum em lavar a cabeça, não tem problema nenhum em tomar banho, em molhar os pés e nem fazer atividade física regular, né? Esses são mitos que a gente tem que eliminar. Pelo contrário, durante o período menstrual, o banho ele deve ser mais contínuo, né? Dependendo do fluxo menstrual, é necessário mais de um banho por dia. Então, o banho ele é fundamental. A partir da puberdade, né, e antes dela também, mas a partir da puberdade, porque aqueles hormônios que eu falei que circulam pelo corpo a partir da puberdade, que é a primeira fase da adolescência, eles vão gerar mudanças físicas e os odores das axilas, dos pés, da região genital ficam maiores. Então, o banho ele se torna mais importante ainda da puberdade adiante. E a região genital ela deve ser muito bem higienizada, porque essa região tem muitas dobras na menina que podem acumular sujeiras, secreções, e isso pode gerar problemas para a saúde dessa menina. Não é necessário esfregar com força nem com bucha, basta lavar com água e sabão, não deixando resíduos se acumularem. Como eu falei anteriormente, é muito importante essa troca regular do absorvente, porque o sangue menstrual é um meio de cultura para micro-organismos, então deixar aquele sangue menstrual acumulado por muito tempo pode propiciar esse crescimento de micro-organismos e infecções na região vaginal. Então, essa troca regular do absorvente é essencial. E o uso do desodorante, tanto nas axilas quanto na região dos pés, se torna importante porque os odores se tornam mais intensos a partir dessa fase. Bom, aqui a gente tem uma figura que mostra alguns mitos e verdades sobre higiene íntima. Vou começar falando sobre as calcinhas. Os especialistas indicam as calcinhas de algodão, porque elas favorecem a higienização e a oxigenação da região vaginal, né? Nós devemos também fazer uso do sabonete, principalmente o sabonete íntimo, quando for necessário, né? Quando for propício usar o sabonete íntimo ou sabonete normal, quando não se tiver o sabonete íntimo. E evitar o uso do papel higiênico com perfume, porque pode causar alergias, coceira e irritação. Não é necessário depilar diariamente. As duchas vaginais não são recomendadas, pois podem alterar os padrões de proteção da região vaginal, e os lenços umedecidos devem ser usados só numa situação emergencial, quando você está na rua. Em casa é usar o papel higiênico mesmo sem perfume e o banho com a higienização da parte íntima. Em relação aos meninos, é muito importante a gente conceituar a ejaculação, né? O que seria essa ejaculação? A ejaculação é a liberação do esperma ou do sêmen pelo pênis. E o que é o esperma ou o sêmen? É uma mistura dos espermatozoides que, como eu disse no vídeo anterior, são produzidos pelos testículos, armazenados e amadurecidos no epidídimo e transportados até a uretra que passa pelo pênis. Na verdade, os espermatozoides, que são os gametas masculinos, ao passar por esse canal, que a gente chama de canal deferente, recebem secreções da próstata e das vesículas seminais, como mostrado aqui pelo cursor. E essa mistura de espermatozoides com secreção prostática e seminal forma o esperma ou sêmen, que é expelido pelo pênis
durante o ato sexual. A higiene íntima masculina é tão importante quanto a higiene íntima feminina. E como que ela deve ser feita? Antes de falar da higiene íntima masculina, é importante conhecer um pouquinho sobre a estrutura do pênis. O que é conhecido como cabeça do pênis, a gente dá o nome de glande. A pele que recobre o pênis e a glande é chamada prepúcio. E entre a glande e o prepúcio, a gente tem uma região em forma de pescoço que a gente chama de colo do pênis. Esse pênis produz uma secreção oleosa que pode se acumular abaixo da pele, abaixo do prepúcio. E isso pode trazer coceira, irritação, infecção. Então, a lavagem do pênis, ela necessita que o prepúcio seja recolhido para trás e que toda essa secreção oleosa seja eliminada, tanto da cabeça do pênis quanto da região entre a cabeça do pênis e o corpo do pênis. Aqui eu coloquei só uma figura, né, para mostrar que em algumas pessoas, em alguns meninos, o prepúcio não pode ser retraído, ele vai estar estreitado na ponta, formando a conhecida fimose. E existe tratamento, quando essa fimose não sai sozinha, é necessário procurar um médico para evitar acúmulos aí debaixo dessa região e na glande. Então aqui eu peguei uma figura da internet que mostra o passo a passo para os meninos higienizarem o pênis. Então, após a limpeza cuidadosa da glande, que é a cabeça do pênis, deve-se higienizar toda a região genital, os arredores do pênis e a região anal também. O fundamental na realização da higiene do pênis não é o sabonete, mas o cuidado na maneira de limpar a glande. A maioria dos homens pode usar sabonete comum de pH 7, que é neutro, para fazer a limpeza do pênis sem problemas. Então, essa limpeza do pênis, ela deve ser realizada durante o banho, sendo necessário puxar o prepúcio até o aparecimento total da glande, passar água e sabão sobre a pele suavemente, porque é uma região muito delicada, não precisa esfregar com bucha fortemente, mas deve-se passar água e sabão até sair toda a camada gordurosa, toda a gordura acumulada. Essa gordura recebe o nome de esmegma e ela se acumula se não tiver essa limpeza adequada do pênis, podendo trazer problemas para os meninos. É necessário enxugar o pênis com papel higiênico após urinar. Os meninos não têm o hábito de usar o papel higiênico após urinar. Mas esse hábito de não já usar o papel higiênico pode levar à inflamação do local e ao crescimento de fungos. Então, é muito importante enxugar o pênis com papel higiênico sempre que urinar para evitar essa inflamação e esse crescimento de fungos. Assim como as meninas precisam trocar as calcinhas todos os dias, os meninos precisam trocar a cueca diariamente. E não é só trocar, no caso das meninas, a calcinha e no caso dos meninos, a cueca. É muito importante que essa calcinha e essa cueca sejam bem lavadas assim que forem retiradas do corpo e colocadas para secar ao sol. Porque esse hábito de deixar calcinha e cueca dentro do banheiro propicia o crescimento de micro-organismos, pois o banheiro é um ambiente úmido e quente, que propicia principalmente crescimento de fungos e pode trazer problema. Então, tomou o banho, lave a calcinha, lave a cueca, coloque no varal para secar ao sol. Não é interessante guardar essas calcinhas, essas cuecas em balaio de roupa suja para ser lavado posteriormente. Bom, aqui eu coloquei que a falta de higiene, né, além de potenciar o surgimento de odores desagradáveis, e ninguém quer ter esses odores, né, ou infecções por fungos ou bactérias, aumenta o risco de inflamação no pênis e vão provocar sintomas desagradáveis, como a coceira, pode causar dor, calor, vermelhidão, corrimento amarelado ou ardência no pênis. Então, a limpeza do pênis, ela se faz fundamental
a partir da puberdade, onde se intensificam as secreções, as oleosidades e então se faz necessário tornar a limpeza do pênis um hábito. Aqui a gente tem uma campanha, né, que foi bastante disseminada, que foi a campanha para a prevenção do câncer de pênis, se chama campanha Câncer de Pênis Zero, e o aconselhamento é: lave o pênis diariamente com água e sabão, principalmente após relações sexuais ou a masturbação. Coloquei aqui um link, tá? Que mostra direitinho com um modelo anatômico a forma de se higienizar o pênis. Espero ter trazido boas informações para vocês e muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.